Resolução da questão 2.4 da página 46 do livro de Eletromagnetismo, David Griffith. Nesta questão, nós temos uma espira quadrada e queremos determinar o campo produzido por ela no ponto P. Ela tem uma densidade linearmente distribuída ao longo da espira. O campo para determinar a fórmula para determinar o campo de um único fio, único comprimento de fio, ou seja, esse pedacinho aqui, ou desse lado, ou desse lado, ou desse lado. Então, essa é a fórmula para fazer para um único fio, já foi determinada anteriormente aí. Então, o campo resultante aqui no ponto P vai ser 4 vezes o campo de um único segmento desses aqui, ó, só um segmento. Aí nós observamos aqui a questão da simetria do problema. De acordo com a simetria desse problema, as componentes que ficam paralelas ao plano da espira se anulam, ou seja, não vai ter campo ao longo do eixo X nem ao longo do eixo Y, somente ao longo do eixo Z é que nós teremos um campo. O R vai ser definido ZK, o meu R' é XI mais A sobre 2J, e aqui eu tenho R menos R'. O meu R' em questão é a distância da origem ao elemento, considerando que eu estou calculando o campo para esse segmento aqui, ó. Então aqui eu tenho o meu R', R da origem até o ponto, e aqui, como se fosse uma espécie de diagonal aqui, temos o vetor R, a distância do elemento de carga até o ponto em questão. Tirando o módulo de R menos R', ficamos com essa expressão. Substituindo tudo no campo de uma espira única. E vamos fazer a integração de menos A sobre 2 a mais A sobre 2. Nós temos essa expressão. Como não tem campo ao longo do eixo X e também não tem campo ao longo do eixo Z, nós não vamos fazer essa integração, porque o campo será nulo. Uma componente de um segmento de um lado anula do outro. Então vamos fazer a integração somente ao longo do eixo Z. Ficaremos com esta integral aqui, ó, somente ao longo do eixo Z. Fazendo uma substituição trigonométrica, substituindo x por a ao quadrado sobre 4 mais e ao quadrado, tudo elevado a meio, vezes a tangente θ. Então isso aqui é a nossa substituição trigonométrica. E lembrando que derivando dx em relação a θ, nós ficaremos com essa expressão. Substituindo o x no denominador e elevando ao quadrado, nós ficaremos com isso. Quando eu pegar esse x aqui e elevar ao quadrado, teremos essa expressão. Colocando um termo entre parênteses aqui em evidência, vezes tangente ao quadrado mais 1. Nós sabemos que é secante θ ao quadrado. Então, o termo no denominador vai ficar com essa aparência. Agora vamos fazer a substituição disso na integral. Substituindo na integral, nós temos 1 sobre essa expressão e aqui o dx. Fazendo os cortes dos termos semelhantes, fica na integral de 1 sobre secante. Nós sabemos que é cosseno, integral de cosseno, seno de θ. E lembrando que seno de θ é igual a x sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais a ao quadrado sobre 4 mais e ao quadrado. Pegando essa expressão e substituindo aqui no seno de θ, nós ficamos com essa expressão. E fazendo a integração de menos a sobre 2 até mais a sobre 2, fazendo a integração, nós ficaremos com toda essa expressão. Embaixo, os denominadores são idênticos, só somar meio de A com meio de A, você vai ter A, conserva o nosso denominador. Então, a integral está calculada. Voltando ao campo E1, nós temos essa expressão para o campo E1. Só que o campo resultante é a contribuição de cada elemento de fio. São 4. Então, o campo resultante no ponto P é 4 vezes E1. Com isso, nós temos aqui o campo final ao longo do eixo Z.
que devido à simetria do problema, as componentes paralelas ao plano da espira se anulam. E com isso finalizamos a questão 2.4 da página 46 do livro de eletromagnetismo David Griffith.